Existem fases na carreira de um piloto que não são definidas pela velocidade do carro, mas pela capacidade de lidar com a incerteza. Momentos em que o maior adversário não está na pista, mas dentro da própria cabeça. E esse período, antes da decisão pela Williams, foi exatamente assim. Naquele momento, havia interesse. Algumas das maiores equipes da Fórmula 1 observavam atentamente. Mercedes, Red Bull, nomes que representam o topo do esporte. E ainda assim, nada se concretizava. A frustração crescia, porque em determinado ponto ficava claro que não iria acontecer. As razões eram compreensíveis, o contexto fazia sentido, mas aceitar isso emocionalmente era outra história. Havia uma luta interna constante entre razão e esperança. Era possível entender por que as portas não se abriam, mas ao mesmo tempo existia uma resistência em aceitar que aquilo simplesmente não iria acontecer. A decisão demorou justamente por isso, porque ainda havia a esperança de, talvez, potencialmente, ter um carro competitivo em 2025. Esse ano tinha um significado especial. A vontade de vencer novamente era enorme. Não apenas vencer por vencer, mas vencer para provar algo. Provar que ainda pertencia à Fórmula 1, que ainda estava ali para lutar por pódios, por vitórias, por protagonismo. Essa necessidade de afirmação pesava em cada escolha. Durante 3 ou 4 meses, o emocional virou uma montanha-russa. Em alguns momentos, surgia a sensação de que uma dessas equipes poderia sim ser uma possibilidade. Logo depois, vinha a queda. Depois, outra esperança. Depois, mais uma frustração. Um ciclo constante, desgastante, difícil de sustentar. Tudo isso acontecia enquanto a vida seguia normalmente na pista. Corridas em Mônaco, o Grande Prêmio de casa na Espanha, ainda vestindo o macacão da Ferrari, ainda competindo no mais alto nível, enquanto por dentro o futuro parecia indefinido. Entre uma corrida e outra, o emocional oscilava. Altos e baixos que sem dúvida funcionam como um treinamento psicológico brutal para qualquer atleta. Foi um período extremamente estressante. A pressão era real. Ainda assim, havia um ponto de equilíbrio: o sono. Mesmo com tudo acontecendo, dormir entre 6 e 8 horas por noite continuava sendo possível. Um pequeno detalhe que fez enorme diferença, porque quando o descanso se perde, tudo começa a desmoronar. Mesmo assim, o estresse era visível para quem estava por perto. O pai, o empresário, a mãe que passou a ligar com mais frequência, sempre perguntando se estava tudo bem, se as últimas notícias tinham afetado. A resposta quase sempre era a mesma: estava tudo bem, estava sob controle. Mas nem todos precisavam ouvir palavras. A namorada percebia, as pessoas próximas percebiam, o nível de estresse era maior. Ainda assim, a postura se mantinha firme. A ideia era clara: lidar com isso, seguir em frente, não deixar transparecer fragilidade. Enquanto isso, rumores surgiam, especulações tomavam conta. Uma das narrativas mais repetidas era de que a Red Bull não teria acontecido por conta da história com Max Verstappen. Uma explicação fácil para quem observava de fora, mas a realidade era mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. A relação entre os dois sempre foi boa. Houve uma rivalidade no primeiro ano juntos na Toro Rosso, mas uma rivalidade saudável, respeitosa, competitiva, como deve ser entre dois pilotos no mais alto nível. Com o tempo, essa relação só melhorou. Hoje, existe uma convivência tranquila, positiva, algo que o público raramente enxerga. Por isso, a ideia de que não faria sentido dividir equipe com Max não se sustentava internamente. Pelo contrário, a sensação era de que seria uma dupla extremamente forte, mas decisões na Fórmula 1 raramente seguem apenas lógica esportiva. Existem camadas invisíveis, políticas, estratégias, contextos que o público nunca vê por completo. E talvez o mais importante tenha sido entender outra coisa: nem tudo que parece perfeito realmente é. Olhar para o que não aconteceu significa olhar para os riscos que foram evitados, as dificuldades enfrentadas por outros pilotos naquele segundo carro, os desafios constantes, a pressão esmagadora. Estar em um carro rápido não garante equilíbrio, nem sucesso, nem felicidade. Ser companheiro de equipe de Max não é simples, a maioria sofre. Curiosamente, quando isso aconteceu no passado, essa dificuldade não existiu da mesma forma. Havia surpresa com a velocidade absurda, com o talento fora do comum, mas não havia medo. Pelo contrário, aquela experiência deixou uma marca importante: a confiança de poder enfrentar qualquer um. Dividir equipe com nomes como Charles Leclerc, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Alex Albon, todos extremamente rápidos, só reforçou essa certeza. Estar ao lado dos melhores nunca foi um problema, sempre foi um estímulo. A vontade de competir contra os melhores continua intacta. Houve até quem dissesse que teria sido interessante ver, hoje, os dois novamente no mesmo carro, mas o tempo passou, ambos evoluíram, Max se transformou em um dos maiores da história e a própria trajetória seguiu outro caminho. É impossível saber o que teria acontecido. Provavelmente nunca se saberá.
E no fundo, não vale a pena insistir nisso. O que realmente importava naquele momento era encontrar o ambiente certo, um time que acreditasse, que oferecesse respaldo, que entendesse as capacidades do piloto e permitisse que elas florescessem. E foi exatamente isso que a Williams proporcionou. Mais do que um contrato, foi um ambiente, uma estrutura, uma sensação de confiança mútua, um espaço para crescer, para reconstruir, para evoluir. E quando se observa a evolução do carro, da equipe, da organização como um todo, fica claro que as coisas estão se movendo na direção certa. Antes disso, houve conversas, muitas. Toto Wolff esteve presente, a Mercedes considerou, houve interesse real, mas no fim, as escolhas seguiram outro caminho. E hoje, olhando para trás, fica claro que cada decisão carrega consequências impossíveis de prever. Quando se olha para aquele último ano antes da decisão final, fica difícil apontar apenas um momento mais baixo. A ligação da Ferrari foi dura, sem dúvida, mas o período como um todo foi pesado, longo, emocionalmente desgastante. No fim, essa fase não foi apenas sobre equipes ou contratos, foi sobre resistência emocional, sobre maturidade, sobre aprender a conviver com a incerteza sem perder a identidade. E talvez tenha sido exatamente isso que preparou o terreno para o que veio depois, porque na Fórmula 1 e na vida, nem sempre é o caminho mais óbvio que constrói os pilotos mais fortes.